É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, continuando nos estudos da carta de Paulo aos Efésios, nós prosseguimos ainda falando sobre a graça de Deus. Eu espero que você esteja acompanhando, que você esteja desfrutando desses momentos tão importantes de comunhão com Deus para se alimentar da sua palavra, porque aqui nós temos verdades que de fato nos impactam bem profundo dentro de nós. E hoje nós vamos falar sobre a graciosa obra das mãos de Deus. A cada momento que nós falamos sobre a graça, sobre aquilo que ela fez em nós, irmãos, nos dá motivo de nos maravilharmos cada vez mais, de engrandecer o nome do nosso Deus, porque são coisas maravilhosas que o crente verdadeiro entende e compreende as riquezas que Deus tem preparado para nós. O nosso texto é o versículo 10 do capítulo 2, que nós temos assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Um pequeno versículo que tem uma verdade muito profunda em relação ao que Deus fez em nós e vai fazer em nós por meio da sua graça. Depois de falar a respeito da mudança de situação em que nós vivíamos e o que nós somos, Paulo conclui este parágrafo falando do resultado que aconteceu conosco por causa do que Jesus fez, por causa da graça que ele fez em nós. Depois de estarmos mortos, ele nos deu vida. Depois de termos um comportamento fútil, repreensível, um comportamento digno de mau cheiro de um morto, porque certamente nós exalávamos um cheiro horrível diante de Deus. Imagina, você sabe que um morto, quando chega ao estado de apodrecimento, o cheiro é insuportável. Eu fico imaginando como era a nossa vida diante de Deus, como é um pecador morto que exala mau cheiro. Porém, Deus transformou-nos por meio da sua graça, de mortos para vivos, e além disso, ele nos exaltou, fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora Paulo conclui quando ele disse: pois, depois de ele falar a respeito da salvação pela graça, da fé como um dom de Deus, todo esse ato da salvação, e as obras não nos levam a ser salvos, e então ele conclui e diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Imagina um artesão trabalhando aí numa pedra bruta para transformá-la num objeto atrativo, bem formado, e um artista que pega um quadro branco e pinta uma grande obra que exprime, que revela, expressa a sua capacidade, sua inteligência, sua criatividade. Nós podemos ver também aqui esta expressão de Deus trabalhando em nós para sermos uma obra-prima da sua mão, da sua graça maravilhosa. Então, nós podemos observar aqui três coisas importantes nesse texto, quando primeiro ele diz que nós somos feitura dele.
criados em Cristo Jesus. Somos feitura. O verbo feitura quer dizer no original poema, de onde também gerou a palavra poema. Alguém escreve um poema com palavras bonitas, encantadoras. Então nós somos feitura, nós somos esse poema de Deus que Ele criou não a partir da lei, não a partir da religião, não a partir do homem, mas criado em Cristo. Somos feitura, nós somos essa obra-prima de Deus que Ele produziu. É um investimento muito caro, foi um investimento caríssimo. Como nós já falamos, a nossa dívida pecaminosa diante de Deus é uma dívida impagável com tudo que nós podemos fazer. A religião, por mais que ela se esforce para tornar o homem uma pessoa boa, um bom cidadão, ele nunca vai alcançar o nível do caráter de Deus, que a sua santidade precisa para que o homem seja aceito. E, portanto, somos feitura dele. Nós somos fruto dele, poema dele, o que nós éramos. A transformação que a graça produziu em nós nos fez, de fato, uma nova criatura. Aqui na nossa revista, o primeiro ponto do primeiro item diz: todo crente é uma única obra-prima desenhada pelo Mestre. Então o Senhor, como um artista perfeito, Ele conseguiu pegar um objeto bruto, sem valor, que estava pronto para ser descartado e transformá-la numa grande obra, numa grande arte. E isso Ele fez em nós. Mas Ele fez em Cristo, criados em Cristo. Irmãos, nós somos instrumentos de Deus, que Ele chamou para sermos uma nova criatura, porque o que nós éramos antes está totalmente descartado qualquer relacionamento com Deus. Então Ele precisou fazer essa transformação na pessoa do seu Filho Jesus. Nós somos feitura porque a iniciativa, todo o ato, a dádiva veio dele. Não teria como nós mudar a nossa própria vida. Lá em Jeremias, o Senhor disse que o povo poderia mudar de comportamento se eles tivessem condição, mas eles nunca conseguiriam mudar. Eles nunca poderiam mudar os seus comportamentos, porque a natureza deles estava totalmente corrompida, o que infelizmente a gente percebeu o fim triste da nação naquela época, com a invasão de Nabucodonosor, do povo babilônico, destruindo o templo, tudo, porque infelizmente a natureza do homem provou o quanto ele é incapaz de fazer a vontade de Deus. Por isso Deus já previu mandar o seu Filho, para que por meio dele nós pudéssemos ser criados uma nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Porque em Cristo a expressão diz justamente que Ele é a fonte dessa mudança, dessa transformação para nos tornar nova criatura. Então, quando Ele assim o fez, nós percebemos que este ato teve de Deus a sua decisão de investir na vida de homens caídos, de homens totalmente perdidos. A gente se preocupa em algumas doutrinas, e isso ao longo dos séculos, em que algumas pessoas acreditam que o homem, algumas pessoas que dizem ser religiosas, acreditam que o homem tem uma parte boa dentro dele, do qual ele possa então buscar, investir esse lado bom, esse lado positivo,
para que ele então possa se tornar uma pessoa boa, aceitável diante de Deus. Daí possivelmente surgiu os sacramentos, onde a pessoa é ensinada a se cumprir os 7 sacramentos, ele pode alcançar a salvação. Mas quando nós percebemos aqui, pois somos feitura dele, criados em Cristo, dele quer dizer partiu de Deus, em Cristo, nós percebemos que não há nenhuma participação do homem. Essa obra-prima, Deus teve que fazer sozinho, porque nós não temos condição nenhuma. Infelizmente, essa doutrina tem trago um engano para muitas pessoas, em que elas também têm um certo nível de independência de Deus. A salvação, ela é total dependência de Deus. Se o homem passar a confiar em si, para que ele possa ser salvo, aceito perante Deus, ele sempre vai falhar, ele sempre vai errar, ele sempre vai tropeçar, porque a sua natureza impede dele de fato ser o homem que Deus deseja que ele seja. Então, portanto, feitura dele, é o ato de Deus fazer isso. Veja que nos versos 8, voltando aqui o que ele diz assim, porque pela graça vocês são salvos, ou seja, por um favor imerecido vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês. Não vem de vocês. Ser salvo, a fé, o ser perdoado, libertado, transformado, não vem de vocês. É um dom, é uma dádiva de Deus. E isso é importante a gente frisar, para que o homem não caia, para que as pessoas não caiam nessa falha de confiar em si, se apoiar, para que venha então tentar ganhar a salvação. Lá em Jeremias 17, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço, da sua carne mortal o seu braço. Ou seja, é uma maldição mesmo. É maldito o homem que confia em si, nas suas obras, e logo depois ele diz que o coração é desesperadamente corrupto. Ele é mais enganoso do que todas as coisas. Portanto, somos feitura dele, criados em Cristo. Essa expressão em Cristo, ela ocorre de forma centenas de vezes em todo o Novo Testamento, porque em Cristo quer dizer parte dele, ele é a fonte, através dele, por meio dele, é que nós temos toda a aceitação diante de Deus, nós temos esperança de poder ter a nossa vida resgatada, transformada. E de fato, quando ele conclui, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Portanto, exclui-se qualquer outro meio. Não é por meio de Maria, não é por meio da lei, não é por meio da religião, não é por meio do batismo, não é por meio de uma conceituada ideia religiosa do que você possa ser ou fazer, mas é em Cristo. É uma coisa exclusiva que Deus fez. Somente por meio dele nós podemos ter aceitação. Agora, veja interessante, o segundo ponto. Com qual propósito? A salvação, ela não é um fim, não é Deus simplesmente salvando, acabou e pronto. Mas existe um propósito. Lembra-se lá no versículo 4, assim como no capítulo 1, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Olha a conjunção finalidade. Há um propósito, uma finalidade para sermos. Olha só, ser. Não é ter, não é possuir coisas, mas é ser. Tem a ver com caráter. Sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, nós somos feitura dele, criados em Cristo, com um propósito. A salvação é o início de um projeto arrojado que Deus faz em nossa vida. A salvação é o começo de uma caminhada longa, onde Deus continua a tratar com a nossa carne. A salvação é um ato
de Deus nos perdoar, nos libertar do pecado, nos dar a vida eterna, e aí estamos prontos espiritualmente falando. Se a pessoa morre em Cristo, ele é salvo. Se o crente que parte para a eternidade, ele estará com Cristo. Paulo falou lá em Filipenses 1. Eu preferia partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, nesse aspecto espiritual, o crente já está salvo. Então, a salvação é um ato que Deus opera de forma imediata, completa, integral. Ele não deixa o homem salvo pela metade. Porém, enquanto nós prosseguimos nessa vida, no corpo, nós ainda temos uma batalha a enfrentar. A nossa carne, o mundo e o diabo. Lembra-se que falamos que passamos a ter esses inimigos a partir do momento em que nós somos salvos. A partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, nós passamos a ter inimigos. Então, a salvação nesse aspecto, dessa existência aqui ainda na Terra, ela é um ponto de iniciação, onde Deus trata conosco dia a dia, momento a momento, para as boas obras. Qual que é a finalidade de sermos feituras, sermos criados em Cristo Jesus? Para as boas obras. Deus nos transformou com um propósito. Em Cristo Jesus, nós podemos fazer estas boas obras. Somente em Cristo Jesus, nós podemos praticar boas obras. Veja que interessante. No versículo 8 ele disse que a salvação não é fruto das obras. Porém, no verso 10 ele disse que as obras são fruto da salvação. Ele inverte para que nós não venhamos a cair na falha de que parte de nós a capacidade de fazer boas obras. Pelo contrário, parte de Deus o poder para nos dar a capacidade de fazer boas obras. Esse propósito, de fato, ele tem como base o grande amor de Deus, que nos perdoando os nossos feitos pecaminosos, nossas rebeldias, nossos pensamentos fúteis que desagradam a Deus, Ele nos fez em Cristo para que agora possamos praticar boas obras, boas ações, ter uma atitude diferente. Muito bem. O que é estas boas obras? Quais são essas boas obras? É fazer caridade, ajudar os pobres, dar oferta para aqueles que estão doentes, visitar. Na verdade, quando Paulo disse para boas obras, ele está dizendo, significa que toda a vontade de Deus, ela vai passar a ser cumprida em nós e por meio de nós. Criados em Cristo para, nós fomos feitos nova criatura, para que ao invés de praticarmos todos os pecados, todas as coisas nojentas, abomináveis, que a nossa carne gostava de fazer, a imoralidade, as impurezas que a nossa mente reproduzia, agora em Cristo Ele nos dá uma nova motivação, um novo propósito, um novo objetivo de vida, que é boas obras. Então tudo que nós fazíamos, embora bom, antes de ter Cristo Jesus, eram obras que ficavam para esta vida. As pessoas viam, elogiavam, eram recompensadas, mas agora boas obras têm a ver com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Tudo aquilo que fora de Cristo nós não conseguiríamos cumprir, agora nós podemos fazer a vontade de Deus. Lembra-se lá em Romanos 8, quando a Bíblia fala a respeito da carne, a partir do verso 3, e quando Paulo expõe que a carne, quando nós cogitamos, quando o pendor da carne, ela jamais se sujeitará à vontade de Deus. Então Deus nos fez para que nós possamos ser boas ações em Cristo Jesus. Estas obras, como nós falamos, uma delas lá em verso 4 do capítulo 1, quando ele diz que nós somos escolhidos para sermos santos, comprados, separados para um novo comportamento.
O povo de Israel foi tirado do Egito justamente para isso, com esse propósito, de ser um povo de Deus. E quando Deus deu a lei, o decálogo lá no Monte Sinai e as demais leis, foi para justamente mostrar ao povo e dizer, olha, eu quero que vocês pratiquem esse tipo de comportamento. Eu quero que vocês andem segundo o meu padrão e não mais o padrão dos pagãos. Veja que há muitas coisas que Deus diz, olha, não façam isso como fazem os gentios, como fazem os outros povos. Como, por exemplo, lá em Levíticos 19:23, quando ele disse que, olha, não andeis nos costumes desta gente, porque eles assim fizeram e eu me aborreci deles. Então a lei foi a demonstração de tudo que Deus queria, porém, fora de Cristo Jesus, o que diz a Bíblia? Nós nunca vamos cumprir a lei. Nunca vamos conseguir fazer a vontade de Deus, mas em Cristo Jesus nós podemos. Você pode ser essa feitura, esse poema de Deus, para exprimir as mais belas palavras através da sua vida para fazer a vontade de Deus. Estas boas obras, nós podemos perceber que é fruto da salvação, porque o Espírito Santo passou a habitar em nós. Ele passou a fazer da nossa vida, do nosso corpo, o templo para a sua habitação. Então o Espírito Santo permanece, como ele foi selado, conforme o versículo 13 do capítulo 1, o Espírito Santo selou-nos como garantia para autenticar a nossa vida, e ele passou a habitar dentro de nós. Se ele não faz isso, nós não conseguiríamos fazer boas obras. Então, criados em Cristo Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele mandou o outro Consolador para estar conosco. E por meio de Cristo nós recebemos o Espírito Santo, para que em nós ele nos conduza, nos encha e na sua plenitude nos conduza a uma vida de vitória, cada dia, sobre a carne, sobre o mundo, sobre Satanás, para cumprir boas obras. Essas boas obras é tudo aquilo que nos torna cada vez mais santos e irrepreensíveis. Não mais um comportamento de censura, de sermos repreendidos, reprovados. Esta boa obra tem a ver com a adoração. Antes adorávamos deuses, ídolos, apesar que hoje ainda a gente tem uma luta muito grande com isso. Tem muitas pessoas que professam Cristo, ser crente, ser evangélico, mas ainda tem ídolos lá do mundo. Mas ele nos preparou para essas boas obras, para que nós pudéssemos ser verdadeiros adoradores, e não mais adoradores de outros deuses. Ele nos chamou, nos preparou para boas obras, para sermos sal e luz, para refletir no mundo a sua glória. Estas boas obras também foram os dons que Deus nos deu para servir uns aos outros, servir a igreja. Inclusive, a igreja, de fato, ela é um organismo vivo, é um edifício composto por várias pessoas redimidas, porque são pessoas transformadas para que na igreja possamos, de fato, fazer a vontade de Deus, servir uns aos outros, amando, perdoando, sendo humildes, produzindo fruto do Espírito Santo. São boas obras que satisfazem a vontade de Deus. E por meio disso, ainda diz a Bíblia, nós seremos recompensados. Por quê? Porque agora em Cristo, tudo que nós fazemos é a vontade de Deus. O Espírito Santo trabalha na vida do crente para conduzi-lo a uma vida de total aceitação na vontade de Deus. Nós precisamos compreender isso, que a nossa vida, ela só tem valor diante de Deus em Cristo Jesus. Portanto, não faça a sua vida uma condução pela carne, mas pela vontade de Deus. Essas boas obras é Deus produzindo em nós, cada dia mais, um aperfeiçoamento. Ele está nos lapidando, nos moldando. E muitas vezes ele precisa fazer isso por meio das provas, da disciplina, como pregamos alguns dias atrás. Nos corrigir, tirar algumas coisas perniciosas que nos prejudicam, para que nessas boas obras nós vamos sendo transformados para sermos parecidos com Jesus Cristo. Inclusive ele termina dizendo na terceira parte, em que as quais
Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus já preparou isso antes de nós sermos salvos. Ele já havia preparado estas obras. Mais uma vez nós percebemos que a salvação não parte de nós, mas de Deus, porque antes de sermos salvos, Deus já havia preparado. O Espírito Santo, quando veio, ele já veio, quando passa a habitar no crente, ele já veio trazendo dons, ele já veio trazendo capacidades espirituais, para que cada dia nós vamos mortificando a nossa carne. Deus preparou tantas maravilhas para que nós pudéssemos andar segundo a vontade de Deus. E olha, irmãos, e é interessante que esse preparo foi justamente a transformação que Ele fez em nós, para que nós não o vivêssemos diante dele de forma obrigada, de forma imposta, mas Ele preparou para que andássemos. Eu vejo aqui uma expressão de liberdade. O verdadeiro crente em Cristo, sendo feitura dele, fazer a vontade de Deus, é um prazer para ele. Servir é um prazer para ele. Lavar os pés dos santos, quer dizer, ser humilde para servir, para ser útil, é uma alegria para ele. Não é uma obrigação, não é uma barganha que ele faz, porque infelizmente muitas pessoas hoje vivem uma vida dizer assim: eu vou fazer isso para Deus porque Deus vai me dar isso. Me lembro de um jogador que deu um testemunho, não sei se é verdade ou não, isso Deus sabe. Ele disse que tinha uma dívida de milhões de reais, e aí ele fez um negócio, uma oferta na igreja, um desafio para Deus. Ele deu uma oferta, parece que de 80 mil, e que essa dívida ele conseguiu subir com ela. Parece que era um processo que ele tinha e conseguiu vencer isso. Ou seja, as pessoas veem Deus como um bem de consumo. Isso é muito triste. Deus não é um bem de consumo, Deus não é um negociador. Deus, eu vou fazer isso para o Senhor, o Senhor me dá isso aqui. Deus, eu vou dar tanto na igreja, o Senhor me dá esse carro que eu quero. Deus, eu vou fazer essa campanha aqui, aí o Senhor me dá isso que eu estou desejando. Deus não é barganhador. Deus é para nós servirmos a Ele, para a sua glória. Estas boas obras, inclusive, elas produzem a glória de Deus, para que andássemos dela. Deus não nos preparou boas obras para ter dinheiro, para ser rico, para ser os melhores da cidade, para ter fama. Deus não preparou para isso. Embora isso naturalmente, quem seguir as regras naturais, estudar, trabalhar, ele pode ter isso segundo os propósitos de Deus. Mas Deus nos preparou para boas obras, para praticar aquilo que é agradável a Ele. Lá em Mateus 5, Jesus disse que nós somos luz. E a nossa luz deve brilhar diante de quem? Dos homens. Para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Essas obras Deus preparou para que nós fizéssemos a vontade dEle. Meu amado irmão, você que está em Cristo, você é feitura dEle. Portanto, lute para que cada dia você permita que o Espírito Santo te conduza a fazer a vontade de Deus. Ele está te mudando, Ele está te preparando. Não olhe para as suas provas, dificuldades como derrota, como algo que você está passando porque não tem fé ou por algum castigo. Não. Seja o que for, seja a disciplina, seja a prova, seja uma reprovação de Deus, mas de qualquer forma, Ele preparou boas obras para que em nós, Cristo Jesus, viesse a ser manifesto por meio da nossa vida. Você é feitura dEle, você é especial para Ele. Que Deus nos abençoe e que nós possamos compreender a grandeza da graça de Deus, em que Ele cada dia está trabalhando em nós. Ele nunca vai desistir de você. Por mais dificuldades, falhas ou lutas que você passa, você é obra-prima de Deus. E o alvo dele, tornar você semelhante a Jesus. Confie, descanse, prossiga com fé em servir a Deus na sua graça, porque Ele nunca vai falhar com os seus propósitos soberanos que Ele iniciou em nós. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.